Oi, gente, meu nome é Nicole. Eu faço Ciências Biológicas na Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, eu trabalho no Laboratório de Biologia Celular e Molecular, orientado pela professora Luciana Andrade, assim como o Caio também, ele faz Ciências Biológicas, ele também trabalha no laboratório da professora Luciana, e a Gabriela também, só que ela faz Engenharia Química. E hoje, na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre engenharia de tecidos para carne cultivada. Na aula de hoje, a gente vai passar por esses tópicos, que seria o que é proteína alternativa. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar um pouco sobre isso, né, nesse mini curso, mas a gente vai só dar uma pincelada para a gente poder entrar no assunto de fato, que é a aula de hoje, que seria o que é carne cultivada. E dentro do que é carne cultivada, a gente vai explicar um pouco sobre essa tecnologia que é feita a partir de engenharia de tecidos. Então, eu vou explicar mais à frente, mas a gente usa células, meio de cultura, scaffold, e no final a gente vai apresentar o nosso grupo também, que é o Outcropping Project, o FMG. Então, proteína alternativa seria, então, uma forma, uma solução inovadora que tem sido desenvolvida por pesquisadores e também pela indústria, que seria uma ideia, né, ou seria uma tecnologia onde que a gente vai criar carne semelhante à convencional. Então, esse tipo de tecnologia ela é fundamental para garantir uma alimentação mais segura, mais sustentável, especialmente diante dos impactos que têm sido gerados. E atualmente existem três tipos de proteína alternativa. A primeira delas é fermentação. A segunda delas é a base de planta, que é o plant-based, que a gente já encontra no supermercado. Então, quando a gente vai no supermercado e vê uma coisinha, vê uma carninha, né, vê um hamburguinho feito de soja, de grão de bico, então isso aí já é o que a gente conhece hoje como plant-based. E o terceiro caso, o terceiro tipo de proteína alternativa, que é carne cultivada, que é o que a gente aqui na UFMG faz e trabalha. E esse tipo de discussão tem sido recorrentemente, né, discutido em conferências como a COP, né, que reúne, então, anualmente líderes mundiais em busca de estratégias para mitigar esses problemas. Então, em resumo, a carne convencional, que é formada por células musculares e células adiposas, então essas células adiposas seria aquela gordura que a gente encontra na carne, né? Quando a gente vai lá cortar aquela picanha e tem aquela gordurinha. E a célula muscular seria, então, as células onde que dentro dela tem boa parte da proteína. Por isso que quando a gente fala que quando a gente come carne, eles falam que seria, então, a nossa maior fonte de proteína na alimentação, que vem, então, dessas células musculares. Então, dentro das células musculares, a gente encontra estruturas proteicas. Então, resumidamente, a carne convencional, é formada, então, por célula muscular e célula de gordura. A carne, então, como eu disse, né, célula muscular, isso quer dizer, é um músculo. E como que é formado esse músculo? Esse músculo, então, ele é organizado em várias camadas. As fibras musculares, elas, então, juntas, elas formam, então, o que seriam os feixes, e esses feixes formam, então, os chamados fascículos musculares. E os vários fascículos juntos formam, então, o músculo inteiro. Ou seja, a carne que a gente conhece. Parece meio complexo, né, gente? Mas é justamente essa estrutura que os cientistas tentam replicar dentro do laboratório. E em 2013, o cientista Mark Post, então, foi o primeiro a produzir o primeiro hambúrguer cultivado da história, né, em 2013. Ele usou uma tecnologia que a gente chama que seria a engenharia de tecidos. Essa técnica, então, já era bastante estudada na área da biomédica, né, da medicina, especialmente na medicina regenerativa, mas ele foi o primeiro a pensar assim, como que eu posso usar essa tecnologia, então, de engenharia de tecido para produzir carne? Que a gente faz, sei lá, músculo, faz pele para medicina regenerativa, mas como que eu posso usar essa tecnologia, então, da engenharia de tecido para produzir carne para consumo? Então, a gente vai começar, então, explicando o que seria o tripé da engenharia de tecido. Então, a engenharia de tecido ela é formada por esse tripé, então, são três tópicos importantes a ser discutido, né? Essa tecnologia é baseada nesse tripé, que seria, então, as células, que eu vou estar falando um pouquinho hoje para vocês. Em seguida, o Caio, né, que eu tinha falado que está aqui na reunião,
Ele vai falar um pouco sobre meio de cultivo e os fatores químicos e biológicos, né, que é necessário para que então a célula cresça e se desenvolva. E a Gabi, no final, ela vai falar um pouco sobre a estruturação, que é essencial para dar forma ao tecido e também garantir a qualidade da carne cultivada. Como eu disse anteriormente, a carne que é consumida é basicamente formada por células musculares e células adiposas. Obviamente, não são só essas células, mas principalmente por essas duas células. Então, como que a gente faz, então, para conseguir essas células, né? Eu tenho lá o meu tecido, como que eu consigo essas células para me conseguir fazer uma carne? Como que eu consigo fazer uma carne no laboratório usando essas células? Então, a gente faz por meio de uma biópsia. Então, a gente vai lá no animal, retira um pedacinho de tecido desse animal e a gente isola o que a gente chama de célula satélite. Pode passar para frente. Que é um tipo de célula-tronco. Anteriormente, eu tinha explicado nessa figura aí, que seriam os feixes, as fibras e tudo mais. E se vocês observarem aí, nesses pontinhos azuis aí, seria então que a gente chama de célula satélite, que é um tipo de célula-tronco. E essa célula é um tipo de célula que não está diferenciada, que mais para frente eu vou explicar para vocês o que seria essa diferenciação, mas essa célula satélite, então, ela tem duas capacidades que é super importante por quando a gente pensa na produção de carne cultivada, que seria a capacidade de multiplicação e diferenciação. Eu vou explicar por que seria tão importante essa célula ter esse tipo de característica. Vamos, né, dar um exemplo do que você teria no seu dia a dia. Nós, seres humanos, né, a gente tem muito músculo no nosso corpo, né? A gente é um ser que para a gente se locomover, se movimentar, se manter em pé, a gente precisa de músculo. Então, a gente tem vários músculos. E eu vou dar um exemplo que todo mundo vai saber do que eu estou falando, que é o bíceps. Suponhamos que você vai na academia e você puxa peso, tem que puxar muito peso. E quando você puxa peso, você está exercendo muita força sobre o seu músculo. E isso vai gerar algumas pequenas lesões no seu músculo. Então, o corpo ele precisa, de alguma forma, regenerar, então, essas microlesões. Aí que tem aquela célula que eu falei, que seriam as células tronco, as células satélite, o que a gente chama de célula satélite. Essas células, é um tipo de célula que ela é programada a se diferenciar em uma célula muscular. Então, ela ainda não é uma célula muscular, é uma célula que está lá pertinho das suas fibras musculares, mas ela está ali no caso de, olha, aconteceu uma injúria, eu vou repor ali o que seria esse machucado, entendeu? Tipo assim, suponhamos que você criou várias injúrias, então tem várias aberturas, então, de certa forma, tem vários machucadinhos. Então, você precisa, de alguma forma, repor o que seria essa perda celular ali. Então, o que essa célula satélite ela vai fazer? Ela vai passar por um processo que seria de diferenciação. Então, ela está ali na sua fibra, acoplada ali na sua fibra, e o corpo ele vai sinalizar para a sua célula. Então, a sua célula vai receber um estímulo do corpo, onde ela vai entender que, opa, eu preciso mandar a célula nova ali para o meu músculo, para ele se regenerar. Então, ela vai passar por um processo de ativação. Então, passando pelo processo de ativação, essa célula satélite ela vai ser ativada. Então, ela vai começar a proliferar. Isso é muito importante para a nossa carne, que mais para frente eu vou explicar por que é importante. Então, ela vai começar a proliferar. E quando ela começa a proliferar, essa célula passa por um estágio de diferenciação, onde que... E essa proliferação vai gerar células, então, que a gente chama de mioblastos. Então, aquela célula satélite, ela vai começar a dividir e vai liberar o que a gente chama, então, de mioblastos, mas ela continua lá e diferenciada. Então, ela liberou, né, se dividiu em várias células que seriam mioblastos, e esses mioblastos vai passar, então, por um processo que a gente chama de diferenciação. Então, ele vai mudar a sua conformação. Então, o que antes era uma célula meio arredondadinha, ela vai começar a ficar mais alongada. E esse processo, ela deixando de ser mioblasto, passando pelo processo de diferenciação, ela então se torna o que seria um miócito, que é uma célula muscular alongada. Depois desse miócito, que são várias células musculares alongadas, vai passar por um processo que chama fusão, onde que essas células começam a se fusionar umas às outras, formando então o que seria um miotubo, que seria então uma célula, uma única célula com vários núcleos, então uma única célula super longa. Então, e depois esse miotubo ele vai passar por o que seria uma maturação e vai formar então uma miofibra que vai ser direcionada lá para o músculo, gerando então o que seria a restauração dessas microlesões. Então, beleza, eu expliquei como que funciona, onde que tá essas células, então essas células, teoricamente, né, elas estão ali nas minhas fibras, que seriam essas
essas bolinhas azuisinhas aí. Então, beleza, fui lá, peguei a biópsia. Peguei uma biópsia do músculo. Então, isso quer dizer que aquele músculo ali que eu retirei do animal, ele tem todas aquelas estruturas que eu expliquei anteriormente. Então, tem ali as fibras, tem ali as células-tronco, que eu falei que são essas bolinhas azuis, tem ali fibras musculares, enfim. Então, o que a gente quer? A gente quer, então, essas células que são capazes de multiplicar, de proliferar. Por quê? O que acontece? Como eu disse, naquele processo de diferenciação, as células elas não conseguem voltar para trás. Então, só segue um caminho unilateral. Então, uma célula, quando ela se diferencia, ela não consegue voltar para trás. E eu preciso, para mim produzir a minha carne inicialmente, de uma célula que prolifera. Porque pensa comigo, para mim fazer uma carne, eu preciso de muita célula. Então, para que eu consiga muita célula para mim conseguir produzir essa carne, eu preciso, então, dessas células que a gente chama de célula satélite. Então, a gente passa por um processo que a gente chama de extração, que eu acho que seria muito biológico falar na aula de hoje, como seria esse processo de extração, mas a gente consegue, então, retirar essas células do músculo, que seria da biópsia do animal, e a gente consegue retirar essas células satélite para a cultura. Então, ok, eu consegui retirar essas células, o que seriam as células satélite, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa célula cresça, se prolifere muito, a gente ter bastante célula, depois a gente vai fazer com que essa célula faça o quê? Ela se diferencia, passe por todo esse processo aí, para a gente conseguir ter a nossa carne. Porque eu não disse que todo esse processo aí eu vou conseguir formar o músculo, não vou conseguir formar o que seriam as nossas fibras musculares. Então, eu preciso passar por todo esse processo e conseguir chegar no que seria um músculo maduro. Lá atrás também eu disse que, além das células musculares, a gente também usa células adiposas. Então, as células adiposas, a gente também faz extração delas, mas obviamente é um meio de extração diferente, porque a gente vai estar pegando uma célula diferente, mas a gente também faz uma biópsia do animal, a gente retira um pedaço de tecido do animal e a gente, então, faz aquele processo também de retirar a célula adiposas e ela também passa por esse processo de diferenciação, né, de desenvolvimento, né, onde ela vai se diferenciar, ela vai se tornar um adipócito imaturo e um adipócito maduro. Então, as células adiposas, elas são células especializadas, então, que armazenam lipídios. Então, ela tem uma super gota lipídica ali no meio dela. E armazena, então, energia em forma de gordura. E essa gordura que a gente está falando, ela é muito importante para o sabor da carne. Quando você pega outro tipo de gordura, né, que não seja essa vinda de células adipócitas, você não consegue encontrar o mesmo sabor que você encontraria na sua carne convencional. Agora o Caio vai estar falando um pouco sobre onde então que essas células são cultivadas. Eu expliquei um pouco sobre a engenharia de tecido, como que ela é fundamentada, e também eu falei um pouco sobre as diferentes células que a gente usa e como que a gente consegue essas células. Então agora o Caio vai falar como que a gente cultiva então essas células. O que seria um cultivo então dessas células? Então, pessoal, como a Nicole falou, eu vou explicar agora para vocês onde que essas células são cultivadas. E a resposta é muito simples, é no meio de cultura. Mas primeiro a gente tem que refletir o que é o meio de cultura. A gente tem que pensar que essas células, elas vieram de animais. E esses animais têm uma corrente sanguínea. Então, o meio de cultura vai substituir esse sangue dos animais. De que forma? Vai fornecer as sinalizações necessárias para a célula, que eu já vou explicar, vai fornecer nutrientes, vai fornecer um pH adequado e as condições necessárias para a célula poder crescer e poder gerar a carne que a gente pretende. Então, beleza. O nosso meio de cultura ele é composto basicamente por três componentes. O primeiro deles é o meio não suplementado. Geralmente a gente usa o DMEM. O segundo deles é o soro fetal bovino. E o terceiro são os antibióticos, penicilina e streptomicina, que a gente chama de penstrep. Primeiro, eu vou começar agora com o DMEM, que é o meio base não suplementado. Ele é composto basicamente por 5 componentes: sais minerais, glicose, vitaminas, aminoácidos e indicador de pH. Começando pelos sais minerais, eles têm várias funções no meio de cultura e na célula. O primeiro deles é o sistema de tamponamento. As células elas têm que ficar mais ou menos num pH de 7,2 aproximadamente. E o sistema de tamponamento mostrado por essa reação química
que é do tampão bicarbonato, vai conseguir segurar esse pH com base no que você for adicionando e no que a célula for secretando no meio de cultura. A osmolaridade também é muito importante. Corresponde à força que o soluto faz na membrana plasmática. A osmolaridade ela tem que estar bem controlada, porque senão pode gerar lesões na membrana plasmática, lesões no DNA e em vários outros componentes. Além disso, ela pode ser um cofator enzimático, como eu mostro aqui nessa reação, que a isocitrato da hidrogenase, ela depende do magnésio. Essa reação aqui é da glicólise, que eu já vou explicar para vocês. Além disso também, ela compõe a estrutura de proteínas. As proteínas, elas são presentes em toda a célula, tanto na atividade metabólica da célula, quanto na estrutura celular também. Partindo para a glicose, ela é um dos elementos centrais. Por quê? Ela vai dar energia para a célula. Vou explicar uma coisa para vocês. A maior parte dos processos que acontecem nela são dependentes de energia. E acontecem em reações orgânicas, elas precisam de energia para acontecer. Então, seguindo essa imagem aqui, a glicose é quebrada no processo que chama glicólise. A glicose ela vai ser quebrada em piruvato, no caso. Depois ela passa pelo ciclo de Krebs e depois ela passa pela fosforilação oxidativa. Qual é o objetivo disso? Gerar ATP. Se a gente ver pela imagem, são gerados 38 ATPs. Alguns deles são gases. E para que serve esse ATP? Ele é basicamente a moeda energética da célula. Por meio do ATP, a célula consegue sintetizar um monte de coisas. Dentre eles, DNA, componentes celulares, formar músculos, transportar moléculas, principalmente sais minerais, como eu expliquei para vocês já, e também para gerar energia elétrica para fazer várias funções nas células. O terceiro componente são as vitaminas, que também são muito importantes. Elas são cofatores enzimáticos. Lembra que eu falei da glicólise, que tinha o ciclo de Krebs? Vamos pegar esse exemplo aqui. Para converter o alfa-cetoglutarato em succinil-CoA, a gente precisou de 4 vitaminas do complexo B. A vitamina B1, B2, B3 e B5. Então, a gente consegue ver que em várias outras fases, a gente consegue fazer vários processos graças ao cofator as vitaminas como cofatores enzimáticos. Além disso, são cofatores de ácidos graxos. Na síntese de ácidos graxos, a gente precisa também de vitaminas. Né? Eles vão compor a membrana plasmática, vão compor também algumas partes do citoplasma, e é muito importante a gente ter. E também antioxidantes, isso é extremamente importante. Né? Várias partes das células podem ser lesadas por meio de espécies reativas. Por exemplo, o núcleo, a membrana plasmática, as organelas. Então, quem vai receber essa porrada da oxidação vão ser as vitaminas para evitar que algum componente muito importante seja oxidado. Partindo agora para os aminoácidos, eles também são extremamente importantes. Por quê? Eles são as unidades estruturais e funcionais das proteínas. Observe aqui a imagem. Para que a gente tenha a síntese proteica, lembra que eu expliquei para vocês que as proteínas vão compor as enzimas que têm as funções metabólicas na célula, vão ter as funções de replicar o DNA, também vai ter a estrutura da célula, na membrana plasmática tem muita proteína, na carioteca tem muita proteína, as organelas também têm. Então, para que elas sejam formadas, a gente precisa de aminoácido, que eles vão se associar em estrutura secundária para formar o início da proteína, que ela vai formar a estrutura terciária e depois a quaternária para ter propriamente a proteína. Pode estar em ambas as estruturas para que elas tenham a atividade delas. E por último, mas não menos importante, a gente tem um indicador de pH. As células são cultivadas a 37 graus, que é mais ou menos a temperatura corpórea, e 5% de gás carbônico. Como a pressão de oxigênio não é muito alta, ela acaba fazendo fermentação. Fermentação também é um processo que ela vai formar ATP, só que ela forma um pouco menos de ATP. O problema disso é que ela vai acabar liberando uma espécie ácida no meio de cultura, que é o ácido lático. Então, o meio de cultura vai tender a ficar amarelo. E o que esse indicador de pH vai fazer? Ele vai avisar, antes que as células ficam lesadas, de que o meio de cultura não está bom, está fazendo mal para a célula. Pode acontecer também de alguns compostos que ela pode liberar, que deixa ele alcalino, que também não é bom para as células e pode acabar lesando elas. O segundo composto agora é o soro fetal bovino. E agora, se vocês me permitem fazer uma brincadeira, as células, quando elas estão no corpo dos animais, elas são meio lesadas, assim. Elas não sabem o que fazer. E por isso elas precisam de sinalizações. E de onde que vem essa sinalização? Do soro fetal bovino, no caso do nosso meio de cultura. O soro fetal bovino é uma mistura muito rica em proteínas. E essas proteínas, basicamente, são várias, mas vamos dar destaque agora para os fatores de crescimento.
Basicamente, eles vão se ligar aos receptores da membrana plasmática e vão avisar para a célula, falando assim, de uma forma até informal, para que ela se multiplique, para que ela se prolifere. Como a Nicole falou, é importante que tenham muitas células para comporem a carne. Além disso, aqui tem o processo todo que eu esqueci de mostrar para vocês, mas é basicamente ela se liga na membrana plasmática, ativam genes que fazem com que a célula consiga se multiplicar. Os hormônios e fatores de adesão também são muito importantes, porque as células, para que elas possam ser cultivadas, elas têm que estar aderidas no fundo da garrafa. E elas precisam de ter contato umas com as outras, para que elas possam crescer bem e sinalizar também, comunicar umas com as outras. E por último, a gente tem a penicilina e streptomicina, é o penstrep. É basicamente os antibióticos. Essa é basicamente a estrutura dos dois. E para que a gente usa isso? Nosso meio de cultura ele é um meio muito rico, então pode favorecer o crescimento não só de células animais, mas também de bactérias. Isso geraria contaminações. E ninguém gostaria de comer uma carne que tivesse contaminação de bactérias. Então a gente faz isso para justamente evitar que tenha esse tipo de problema. Tudo bem. Agora que a gente já viu como que funciona tudo, isso, a gente viu como que é o meio de cultura, vamos explicar para vocês como que propriamente isso acontece. É muito simples. A gente coloca um meio de cultura, e esse meio de cultura, ele é composto pelo meio base, o DMEM, lembra que eu expliquei? 10% de soro fetal-bovino, é uma concentração volume por volume, e 1% do penstrep, que é o nosso antibiótico. E também, as células são colocadas também nessa garrafa de cultura. Assim, as células vão se aderir no fundo da garrafa e formar uma cultura 2D. A Gabi depois vai falar sobre essas questões, as dimensões das culturas. No meio de diferenciação, como a Nicole explicou, a gente precisa que as células não só cresçam, mas também diferenciem músculo, para que elas formem a carne propriamente dita, não é? Então, a gente também, agora, vai mudar esse meio de cultura das células. E com essa mudança, a gente consegue fazer com que elas exerçam outra atividade. A gente coloca 1% de soro de cavalo, porque se você coloca menos soro, a célula tende a se diferenciar, e também a gente coloca também esse 1% de penstrep. E a gente consegue também fazer as células se diferenciarem. Aí você me pergunta, Caio, e sobre a célula, e sobre o caso dos adipócitos? É muito parecido. A Nicole explicou que tem a extração dos adipócitos, e aí essas células, elas são colocadas na garrafa. Agora, o meio de cultura dos adipócitos, ele é um pouquinho mais complexo. Para o crescimento, a gente pode colocar o 10% de soro fetal bovino e o penstrep. Mas para a diferenciação, a gente coloca, além do 10% de soro fetal bovino e o penstrep, a gente coloca a dexametasona, a insulina e outros componentes, como a gente pode ver aqui nesse esquema. Não precisa vocês entenderem isso tudo, não. Ele só está aqui para explicar o seguinte, que tanto a dexametasona quanto a insulina e os demais componentes vão fazer parte de vias bioquímicas, como está mostrando aqui, para que a célula se diferencie de um pré-adipócito para um adipócito maduro, e assim chegue no objetivo que a gente pretende. Sobre a utilização do penstrep no meio de diferenciação, eu gostaria de fazer um adendo. Mesmo tendo falado que eles podem ser utilizados, o objetivo é que a utilização deles seja evitada nos meios de diferenciação. Por que isso acontece? A gente tem que pensar que a gente está produzindo carne, e essa carne ela é feita para ser consumida. A penicilina e a streptomicina é uma combinação de dois antibióticos. E a gente, como a gente consome muita carne muito frequentemente, a gente iria acabar por consumir esses antibióticos muito frequentemente. E qual seria o problema disso? Acabaria contribuindo para a resistência das bactérias. As bactérias ficando mais resistentes, a gente acaba desenvolvendo doenças bacterianas cada vez mais difíceis de combater. Ou seja, assim a gente acabaria criando um problema de saúde pública. Mas quais são as alternativas para a gente evitar a utilização dos antibióticos no meio de diferenciação? A primeira é não utilizar ele e usar condições assépticas rigorosas. Ou seja, usar tudo esterilizado, tudo bem estéreo, a gente usa o fluxo laminar para evitar que tenha contaminação de agentes exteriores. E também utilizar formas alternativas ao penstrep. Então, ou utiliza outro tipo de forma que não seja medicamentosa, mas que também não contribua para a resistência às bactérias e não crie um problema de saúde pública por meio da utilização deles. Por fim, como a gente está falando sobre proteínas alternativas, a gente precisa de falar um problema muito grande que a gente tem na carne cultivada, que é o meio de cultura. O meio de cultura ele tem grau farmacêutico.
Então, ele é muito caro e acaba que fica muito inviável para as pessoas pagarem tão caro para ter acesso a essa fonte de proteína. Então, já tem várias pesquisas, eu trouxe exemplo de duas, de pesquisadores que procuram deixar os meios de cultura mais baratos. Esse aqui, ele leva em consideração que ele testa a própria célula para que ela produza as próprias sinalizações que tem no soro fetal bovino, dispensando o uso desse soro, que ele é bastante caro. Já esse estudo aqui, ele pretende desenvolver o meio de cultura em laboratório com base numa derivada da microalga, deixando também o meio de cultura mais barato e aproveitando dessas partes das proteínas alternativas, que é justamente o que a gente está estudando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como fazer essas células se organizarem no espaço tridimensionalmente. Porque o Caio falou sobre a cultura em garrafa, só que elas são todas em 2D. E, como a gente sabe, a carne é em 3D, uma estrutura 3D que tem espessura. Mas como fazer para essas células se organizarem assim? Para isso, a gente usa o que a gente chama de scaffolds. Mas o que é um scaffold e para que ele serve exatamente? O scaffold é uma palavra do inglês que significa andaime. E que nem um scaffold tem a função numa obra, né, de um andaime, de dar sustentação para a obra, ele vai ter a mesma função aqui na carne cultivada. Ele vai servir para dar sustentação para essas células. E, além disso, ele também vai mimetizar mecanicamente e bioquimicamente como seria a matriz extracelular dessa célula, para permitir que as células elas se proliferem, cresçam e se diferenciem. Aí na imagem a gente tem primeiro, na primeira imagem, um exemplo de um tecido muscular de verdade. Na segunda, um esquema de o que seria, né, esse scaffold com as células por cima para dar sustentação. E a última imagem é um scaffold produzido em laboratório já com as células nele. Então, quais são os tipos de scaffold? Primeiro, para os scaffolds, a gente tem algumas características que são desejáveis em todos os scaffolds. A primeira é que eles sejam atóxicos, para permitir o consumo. Segunda, comestíveis, né? E citocompatíveis, ou seja, que as células consigam sobreviver neles. Além disso, tem mais duas, que eles sejam porosos, para ter espaço para essas células ficarem, se aderirem, e tem que ser permeáveis para poder ter a passagem de nutrientes pelos scaffolds para nutrir as células. A gente tem 3 tipos principais de scaffolds. O primeiro são os porosos, que eles são ou extraídos naturalmente de alguma planta ou então fabricados no laboratório através de uma reação que solte gás para poder abrir esses poros geralmente nos polímeros que estão sendo usados. O segundo tipo são os fibrosos, que são geralmente produzidos por eletrospinning de algum polímero. Então, através da eletricidade, né, desse processo de eletrospinning, esses polímeros vão ser depositados na forma de fibras, onde as células vão aderir, crescer e diferenciar. E, por fim, a gente tem os hidrogéis, que são redes poliméricas altamente hidratadas, que também apresentam essas características de serem porosos para as células ter espaço para as células ficarem e também serem permeáveis para poder ter a difusão de nutrientes. Mas então, onde que a bioimpressão entra nessa produção de scaffolds e na carne cultivada e como ela pode ser usada? A bioimpressão é uma tecnologia para produzir os scaffolds e ela é muito útil, dentre as diversas vantagens, porque ela tem uma alta precisão e uma capacidade de ser reproduzida, porque quando a gente usa, por exemplo, um scaffold que é extraído de planta, não é obrigatoriamente todos iguais. Quando a gente está usando através de uma máquina que vai imprimir diversas vezes, tem maior chance deles serem iguais e ter um experimento mais reprodutível. Então, essa é uma das principais vantagens. E como que funciona? As bioimpressoras usam um material para ser extrudado que é chamado de biotinta, que são hidrogéis compostos geralmente de polímeros naturais, ou então sintetizados, dentre eles a gelatina, o alginato, colágeno, a celulose, entre diversos outros. Nesse hidrogel, que vai ser composto por uma mistura ou então por só um desses polímeros, as células são colocadas, então elas são impressas pela bioimpressora, os hidrogéis junto com as células, no formato desejado que foi indicado pelo software da impressora. Em seguida, esse material é colocado no meio de cultura, que nem o Caio falou, para poder ter nutrientes para essas células crescerem, e elas são cultivadas num ambiente controlado. Por exemplo, uma estufa,
onde a gente consegue controlar a temperatura e a quantidade de CO2 para ter o ambiente ideal para essas células conseguirem crescer. Além disso, que nem eu já falei, mas esses hidrogéis que têm esse papel de scaffold, eles têm que ser biocompatíveis, atóxicos e comestíveis, e além das outras características de serem porosos e terem permeabilidade. Mas então, quais são as vantagens do uso da bioimpressão sobre os outros tipos de scaffold? Eu já falei algumas aqui, né? Dentre elas a reprodutibilidade do experimento e também do controle do formato e o tamanho do scaffold. Então, tendo esse controle, você pode imprimir mais especificamente a carne como você gostaria, né? Então, você consegue criar estruturas específicas para cada aplicação que você quer. Você consegue imprimir a célula junto com os scaffolds, porque os outros scaffolds você teria que inserir as células nele ou colocar superficialmente. Na bioimpressora, você consegue que as células cresçam dentro do seu hidrogel, que é o seu scaffold. E que nem eu falei, que é uma das maiores vantagens, que é a reprodutibilidade, que permite a produção em larga escala de forma padronizada. Então, se a gente está pensando numa produção em escala industrial, ela apresenta essa vantagem de conseguir produzir em maior escala. Por fim, a gente tem que pensar nas características que uma biotinta deve apresentar, que a gente gostaria que ela apresentasse. Então, a primeira delas é um comportamento de shear fin. O que isso significa? A gente quer que, à medida que a pressão posta nessa biotinta, a força imposta nela seja maior, a nossa viscosidade caia. Ou seja, um comportamento de um fluido não newtoniano. Então, quanto maior a gente aplicar uma força, maior for a minha taxa de deformação, a gente quer que essa viscosidade diminua. Mas por que a gente quer isso? Porque quando a gente for imprimir na bioimpressora, quando for passar pelo bocal da bioimpressora, que é um espaço super pequenininho, na hora que tiver uma grande pressão sobre essa biotinta e ela ficar mais líquida, isso vai diminuir o estresse celular de passar pelo bocal e vai diminuir a morte celular, porque quando as células passarem, se tiver uma força grande e a biotinta apresentar uma resistência muito grande para escoar por isso, as células vão estar sobre um grande estresse, sobre uma força muito grande, e elas vão acabar morrendo, que vai acabar aumentando, né, a taxa de morte celular. Então, a gente quer essa característica de que ela escoe mais facilmente, tenha menos resistência ao escoar para poder ter maior viabilidade celular. A segunda característica que a gente quer é que logo após a impressão, depois desse processo de que a gente colocou pressão, ela ficou menos viscosa, depois de impressa, a gente quer que ela volte até a viscosidade normal de um hidrogel para poder manter o formato que foi pedido pelo software, porque se depois dela imprimir, ela ainda tiver essa viscosidade mais líquida, ela vai escoar e não vai manter o formato que a gente deseja. E aí na imagem a gente tem um exemplo, né, de uma impressão feita de um hidrogel, mostra que manteve esse formato desejado pelo software. Então, essas são as características que a gente deseja numa biotinta, e agora o Caio vai apresentar um pouquinho da nossa equipe. A nossa equipe é composta por multicientistas de multiáreas. Dentre eles, nós temos biólogos, engenheiros, veterinários e até mesmo artistas. Aqui nós podemos citar o Ítalo, Jorge, a Júlia, Jade, Gabriela, eu mesmo, Caio, a Agnes, a Kirsti, Christian, Nicole, Amanda, Ana e Laura. O nosso grupo ele mexe tanto com carne cultivada quanto a gordura cultivada, que é o que a gente falou, a estrutura 3D nos scaffolds e a impressão 3D que a Gabriela também falou, o desenvolvimento muscular, a cultura e suspensão, a expressão gênica também, que é o que a gente não explicou aqui, mas também é uma das áreas da engenharia de tecidos, e também o meio de cultivo. A gente agradece muito a atenção de vocês, por vocês terem assistido até aqui. Aqui a gente disponibiliza os QR Codes dos nossos LinkedIns, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato com a gente. Muito obrigado.